Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre matrizes, né? Matrizes é uma tabela, uma organização de dados. Toda vez que nós falarmos em matrizes, nós vamos representá-la com uma letra maiúscula. Uma matriz vai ser uma organização de linhas e colunas. Então você vai observar que toda matriz vai ter números representando quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Cada número representado dentro de uma matriz chama-se elemento. E o elemento, a gente situa ele pela posição de sua linha e pela posição de sua coluna. Veja por caso aqui, uma matriz de N linhas e N colunas. O primeiro número sempre representa a quantidade de linhas e o segundo número a quantidade de colunas. Então nós vamos ter aqui no caso M linhas e N colunas. Geralmente, por exemplo, se eu pegar esse númerozinho aqui, o A índice 23, nós representamos ele da seguinte forma: é o A índice J. O J representa a coluna e o I representa a nossa linha. Então, como eu estou pegando como exemplo o A23, é porque a linha vale 2 e a coluna vale 3. Isso aqui vai ser válido para a construção de matrizes. As matrizes podem ser representadas por colchetes, podem ser representadas por esse parêntese, ou pode ser representada por dois traços verticais. Então, existem as três maneiras de nós representarmos uma matriz. Algumas matrizes são especiais. Nós temos a matriz linha, que é aquela matriz que só possui uma linha. Matriz coluna é aquela matriz que só possui uma coluna. Matriz nula é aquela matriz que todos os elementos são iguais a zero. Aí, nós também temos essas matrizes que são especiais. A matriz quadrada é toda matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se eu tenho uma matriz A2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz A3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Esse tipo de matriz são matrizes quadradas. A matriz identidade é uma matriz quadrada, só que agora tem uma observação especial. Você vai observar que toda matriz quadrada, ela tem uma diagonal principal, que começa com o primeiro elemento na primeira linha e primeira coluna, e termina com o último elemento na última linha e última coluna. Aí você forma uma diagonal. Aquela diagonal principal, todos os elementos delas vão ser iguais a 1, e os demais elementos são iguais a 0. Aí nós vamos ter uma matriz de identidade. Essa matriz aqui só tem uma linha e uma coluna. Então a matriz de identidade de uma linha e uma coluna é o 1. A matriz de identidade com duas linhas e duas colunas, que é a matriz quadrada, observe aqui a diagonal principal. Nós temos essa diagonal principal, onde todos os elementos são 1 e os demais são 0. Nessa matriz quadrada de ordem 3 por 3, olha a diagonal principal. Todos os elementos são 1 e os demais elementos são 0. Então você vai observar aqui a matriz de identidade, né? A matriz de identidade, pessoal, significa que se eu pegar qualquer matriz e multiplicar por ela, nós vamos ter a mesma matriz. Matriz transposta. Toda vez que você quer calcular a transposta de uma matriz, é simples. A linha vira coluna e a coluna vira linha. Então a primeira linha passa a ser a primeira coluna, a segunda linha passa a ser a segunda coluna, a terceira linha passa a ser a terceira coluna e assim sucessivamente. Eu dei como exemplo a matriz A3 por 3. Então essa primeira linha, quando eu fui fazer a transposta, se transformou em primeira coluna. Essa segunda linha se transformou em segunda coluna. Essa terceira linha se transformou em terceira coluna. Quando você faz esse procedimento, você está calculando a matriz transposta. E a notação dela é a matriz elevado ao t. Vamos então para as operações. Nós temos as operações de soma, o produto de um número real por uma matriz e o produto de duas matrizes. Como é que a gente vai fazer aqui? Na soma das matrizes, só é possível somar matrizes se ela tiver a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, se eu tenho uma matriz A 2 por 3 e quero somar com a matriz B 2 por 3, eu vou gerar uma matriz C de ordem 2 por 3.
Mas se eu tiver uma matriz A de ordem 2 por 5 e quero somar com a matriz B de ordem 3 por 4, não é possível fazer essa soma, porque a quantidade de linhas é diferente da quantidade de colunas. E como é que eu vou saber o valor da soma das matrizes? É simples, basta você somar os elementos correspondentes. Eu representei aqui a matriz A, o elemento correspondente a I' e J como coluna, somado com a matriz B, que tem a mesma I' e a J coluna, vai formar uma matriz com a mesma posição, só que é a soma dos elementos. Aqui no caso, matriz 2 por 3, matriz 2 por 3, então é possível calcular a soma. Agora, quem será a soma dessas matrizes? Aí você soma. Elemento na primeira linha somado com o elemento da primeira linha. O resultado dá o elemento da primeira linha da nova matriz. O elemento que está na primeira linha e segunda coluna, eu somo com o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, 2 somado com menos 1 vai dar 1. O elemento na primeira linha, terceira coluna, vou somar com o elemento da primeira linha, terceira coluna. Menos 1 somado com 3 vai dar 2. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Então, 3 somado com 4 vai dar 7. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. 4 somado com 0 vai dar 4. Segunda linha, terceira coluna, com segunda linha, terceira coluna. 2 somado com 0 vai dar 2. Então, essa é a minha nova matriz. É fácil fazer operações com matrizes. Imagine agora que você tem um número real e você vai multiplicar por uma matriz. Isso é um caso especial. Toda vez que você pega um número real e multiplica por uma matriz, você está multiplicando todos os elementos dessa matriz por esse número real. Então imagine o seguinte, eu tenho uma matriz A, eu simplifiquei com a matriz 2 por 2. Se eu quero saber quem é n vezes A, então você vai pegar esse n e vai multiplicar todos os elementos da matriz A. Veja aqui esse exemplo básico. Eu quero saber quanto é essa matriz de 3 linhas e uma coluna, somado com 3 vezes essa matriz de 3 linhas e uma coluna. Então, primeiro, nós teríamos a soma da matriz formada pelos elementos 1, 2 e 3. Aí agora você vai efetuar esse resultado. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 vai dar 3. Como eu tenho uma matriz aqui semelhante, 3 linhas e uma coluna, 3 linhas e uma coluna, então a soma é uma matriz de 3 linhas e uma coluna. 1 somado com menos 3 dá menos 2, 2 somado com 0 vai dar 2, e 3 somado com 3 vai dar 6. Então, esse seria o resultado. Quanto tempo? Vamos falar agora um pouco sobre o produto das matrizes. Pessoal, as matrizes não têm aquela propriedade de comutatividade. Por exemplo, se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, vai ser o mesmo resultado da matriz B vezes a matriz A. Isso não existe em matrizes. Existe associatividade, existem outras propriedades que vocês podem ver na apostila, mas comutatividade, quando isso acontece, é um pouco raro, mas pode acontecer. Agora, nós vamos ter o seguinte, como é que eu faço para multiplicar duas matrizes? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma matriz A 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, e quero multiplicar por uma matriz B de 3 linhas e 2 colunas. Só é possível multiplicar matrizes se a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. Se isso não ocorrer, não é possível fazer a multiplicação. Aqui no caso só é possível fazer A vezes B, mas não posso fazer B vezes A. Porque na B a quantidade de colunas é 2 e a quantidade de linhas é 2. Podendo, nesse caso vai dar certo, vai dar uma matriz de ordem 3 por 3. Mas aqui eu sei observar o seguinte, se eu pegar uma matriz A de ordem 2 por 3 e multiplicar por uma matriz B de ordem 3 por 2, observe que o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então esse produto pode ser feito. E qual vai ser o resultado? O resultado da matriz C é a quantidade de linhas da primeira multiplicado pela quantidade de linhas da segunda. Aqui nós estávamos falando da matriz B vezes a matriz A. Aí você vai observar que vai ficar uma matriz 2 por 2 também, né?
Ok, pessoal. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Como é que eu calculo cada elemento dessa nova matriz? Bem, como vai ser uma matriz 2 por 2, isso quer dizer que nós vamos ter uma matriz da seguinte forma: o C índice 1, o C índice 1, 2, o C índice 2, 1 e o C índice 2, 2. Agora eu quero calcular cada elemento. Como é que a gente vai fazer? O C índice 1 quer dizer que você vai pegar a primeira linha da primeira matriz, que é A, e vai pegar a primeira coluna da matriz B. E aí você vai fazer a soma do produto dos elementos correspondentes. Como é que isso aconteceria? Ó, primeira linha, primeira coluna. Então o elemento C1 seria o produto a soma dos produtos dos elementos correspondentes. Seria o A índice 1 multiplicado pelo B índice 1. Então nós teríamos o A índice 1 vezes o B índice 1. Mais o A índice 1, 2 multiplicado pelo B índice 2, 1. Então, o A índice 1, 2 vezes o B índice 2, 1. Mais o A índice 1, 3 vezes o B índice 3, 1. O A índice 1, 3 vezes o B índice 3, 1. Agora, como é que eu faço para calcular o elemento C12? O C12 quer dizer que você vai pegar a primeira linha da primeira matriz A e a segunda coluna da matriz B. E aí vai fazer a soma do produto dos elementos correspondentes. Então, primeira linha e segunda coluna, nós teríamos o produto do A índice 1 vezes o B 1, 2. O A índice 1, 2 vezes o B índice 2, 2. O A índice 1, 2 vezes o B índice 2, 2. O A índice 1, 3 vezes o B índice 3, 2. O A índice 1, 3 vezes o B índice 3, 2. Quem seria o elemento C21? Isso quer dizer que você vai pegar a segunda linha e primeira coluna. E aí a soma do produto dos elementos correspondentes seria o A índice 21 vezes o B índice 11. Mais o A índice 22 vezes o B índice 21. O A índice 23 vezes o B índice 3, 1. E finalmente, o último elemento, o C índice 2, 2. Então nós teríamos aqui o produto da segunda linha com a segunda coluna. Então seria o A índice 2, 1 vezes o B índice 1, 2. O A índice 2, 2 vezes o B índice 2, 2. E finalmente o A índice 2, 3 com o B índice 3, 2. O A índice 2, 3 com o B índice 3, 2. Então, cada elemento desse aqui representa a nossa matriz C, que é o resultado do produto. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Imagine que eu tenho aqui uma matriz A, e a matriz A vai ser uma matriz 2 por 3. Vou botar o 1, o 0, o menos 1, o 2, o 1 e o 4. E a matriz B vai ser uma matriz, ó, como aqui é uma matriz 2 por 3, para mim fazer o produto, a matriz B tem que ter 3 linhas. Eu vou fazer a matriz B com 3 linhas e 2 colunas, seguindo o padrão ali. Então, vou botar aqui 0, 1, menos 1 e 2, 4 e 3. Vamos fazer aqui. Quem seria o produto da matriz A vezes a matriz B? Bem, a matriz A vezes a matriz B, como aqui é 2 por 3 e aqui é 3 por 2, isso quer dizer que essa matriz aqui vai ter 4 elementos. O elemento C1, o elemento C12, o elemento C21 e o elemento C22. O A vezes B corresponde à matriz C. Quem seria então o elemento C1? Aí você vai pegar primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes menos 1 vai dar 0. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então nós teríamos o elemento como se fosse menos 4. Quem seria o elemento C12? Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1 vai dar 1. 0 vezes 2 vai dar 0. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Então 1 somado com menos 3
seria menos 2. Quem seria o elemento C21? Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 4 vezes 4 vai dar 16. Então a soma vai dar 15. E quem seria o elemento C22? Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 vai dar 2. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então 12 somado com 2 somado com 2 vai ser 16. Isso quer dizer que a minha matriz, ó, vai ter como os elementos menos 4, menos 2, o 15 e o 16. Por apenas exemplos básicos, pessoal. Mas se vocês observarem na apostila, tem várias questões resolvidas. Tente dar uma olhadinha e aprender mais sobre isso. Deu quantos minutos? Pessoal, agora tratando de sistemas lineares, né? O sistema linear é formado por pelo menos duas equações lineares. São aquelas equações em que as variáveis sempre possuem um expoente igual a 1. Então, o que nós vamos ter aqui, ó, resolver um sistema como esse é simples, né? Porque a gente já conhece o método da soma, o método da substituição, o método da comparação, existem vários métodos. Nesse caso aqui, para a gente resolver esse sistema, eu usaria apenas o método da soma. Aí você vai observar que aqui a soma x mais x é 2x, o y cancela por menos y, 7 mais 3 é 10, isso implica dizer que o x é 5, básico. Substituindo o x por 5, você encontra que 5 mais y é igual a 7, então o y é igual a 2. Então isso aqui não há nada do que inventar, todos vocês já conhecem com certeza. Mas quando a gente fala agora de um sistema com pelo menos 3 equações, ou 4 equações, existem duas maneiras de fazer isso. Uma é usando determinantes, mas como a ementa da disciplina não exige determinantes, nós vamos fazer isso sem usar determinantes. Vamos usar isso por escalonamento. Tentar simplificar ao máximo o sistema para encontrar as variáveis de uma forma mais simples. Como é que vocês vão fazer isso? Ó? Veja esse exemplo aqui. X menos y menos 2e igual a 1, menos x mais y mais e igual a 2, x menos 2y mais e igual a menos 2. Escalonar um sistema é você deixar a terceira equação com apenas uma variável, a segunda equação com essa variável e outra variável, e a terceira equação com as 3 variáveis. Aí você vai ver que vai ficar tão simples de resolver o sistema. Professor, mas qual é o método que a gente usa para fazer isso? Sempre prefira que a primeira equação seja aquela equação em que o coeficiente de x seja 1. E aí você vai observar o seguinte, ó. Eu vou pegar essa equação, vou multiplicar por um número real e vou somar com essa equação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero eliminar o x. Então, se eu quero eliminar o x, imagine, ó, se eu pegar essa equação e multiplicar por 1x somado com menos x, eu vou conseguir cancelar o x. Aqui, para mim cancelar esse x, eu teria que pegar essa equação e multiplicar por menos 1. Porque aí ficaria menos 1 vezes x dá menos x, somado com x eu cancelo o x. E aí você consegue eliminar uma variável. Vamos fazer isso, ó. Um sistema escalonado, nós teríamos, a primeira equação seria x menos y menos 2e igual a 1. Agora a segunda equação, o que é que eu vou fazer? Eu quero cancelar esse cara aqui. Então eu vou multiplicar a equação por 1 e somar com a segunda equação. Aí vai ficar, ó, x vezes 1 vai dar x, somado com menos x, cancela. Menos y vezes 1 vai dar menos y, somado com y, cancela. Menos 2e vezes 1 dá menos 2e, somado com z, vai dar menos z. Isso vai ser igual. 1 vezes 1 vai dar 1, somado com 2 é igual a 3. Observe que já encontrei o valor de z. Agora, para fazer isso na última equação, vamos cancelar o x. Para cancelar o x, eu teria que multiplicar a primeira equação por menos 1 e somar.
basta você observar, você sempre vai multiplicar a primeira equação, quando o coeficiente é 1, pelo número oposto ao coeficiente de x. Como o coeficiente de x é menos 1, eu multipliquei por 1. Como o coeficiente aqui é 1, então eu multiplico por menos 1. Aí o que é que nós vamos ter? X vezes menos 1 dá menos x, somado com x, cancela o x. Menos y vezes menos 1 é y, somado com menos 2y vai dar menos y. Menos 2z vezes menos 1 vai dar 2z, somado com z vai dar 3z. Isso é igual 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com menos 2 dá menos 3. Então, na forma de escalonamento, nós podemos dizer que o sistema é esse, ó. X menos y menos 2z igual a 1. Aí eu vou só trocar a posição. Menos y mais 3z é igual a menos 3. E menos z, ou z, é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1. Esse sistema está na forma escalonada. Agora, quem é a solução? Observe que o z é menos 3. Já não me preocupo com o z. Para mim encontrar o y, é só substituir o z, ó. Eu teria que menos y mais 3 vezes o z, que é menos 3. Esse resultado tem que ser igual a menos 3. Então, menos y por menos 9 é igual a menos 3. Menos y vai ser menos 3 mais 9. Então, menos y é igual a 6. Isso quer dizer que o y é menos 6. Se eu já sei quem é o z e eu sei quem é o y, agora fica fácil descobrir quem é o x. Se eu substituir x menos o y, que é menos 6, menos 2 vezes o z, que é menos 3, o resultado tem que ser igual a 1. Então, x mais 6 mais 6 tem que ser igual a 1. Ou seja, x vai ser 1 menos 12. Então, o x é igual a menos 11. Logo, o meu sistema é formado pelas soluções menos 11, menos 6 e menos 3. Quando esse sistema só possui uma solução, nós dizemos que o sistema é possível e determinado. Acontece que alguns sistemas podem ter infinitas soluções ou não ter nenhuma solução. Quando o sistema possui infinitas soluções, é um sistema possível, porque ele pode ser resolvido, mas é indeterminado, porque ele possui infinitas soluções. Qual você vai querer? E quando o sistema não tem solução, nós dizemos que o sistema é impossível. Mais detalhes sobre esse tipo de sistemas de equações lineares, vocês vão encontrar na apostila para leitura. Então, ficamos aqui e resolvam mais exercícios por meio da apostila. Deu quanto tempo?